durante o programa sobre a presença ou não do Gilberto. O Gilberto foi titular contra o Santos, o Bruno Rodrigues entrou no lugar dele. Para a nossa audiência rotativa, para quem está no YouTube acompanhando agora, quando falávamos do Gilberto e do Bruno Rodrigues, Panzi, você falou que o Bruno Rodrigues para você tinha que ser titular. Foi isso? Foi. Eu acho o Bruno Rodrigues o melhor dos atacantes do Cruzeiro. O que entrega mais tecnicamente, às vezes até fisicamente também. O Bruno Rodrigues é um cara com muita capacidade. A gente falava agora há pouco do Pavon, né? E o Bruno Rodrigues, com o Pesolano, ele aprendeu muito a jogar sem a bola, um cara que recompõe bem. Mas vai muito do que o técnico pensa para o jogo. O que o Zé Ricardo vai pensar para esse jogo contra o Fluminense, né? O Cruzeiro vai encontrar espaço. Talvez encontre até mais espaço do que encontrou com o Santos no primeiro tempo. E o Gilberto, coitado, ele deu azar, porque quando ele sai no segundo tempo diante do Santos, foi um momento que o Santos estava jogando completamente aberto. O Aguirre meteu quase com 4-2-4 ali na segunda etapa. O Cruzeiro encontrou um sistema defensivo escancarado do Santos e aí deitou e rolou. Mas o Zé foi inteligente. A partir do momento que ele percebeu isso, falou: não vou ficar com o meu centroavante, que é mais pesado, e eu vou colocar o Bruno Rodrigues para aproveitar esse espaço com mais velocidade. E um tempinho à frente ele falou: agora eu preciso qualificar meu passe. Ele já havia adiantado um pouco o Lucas Silva, coloca o Nicão e deu muito certo. Vai muito da escolha do Zé Ricardo. Não dá para cravar que ele vá sacar o Gilberto para esse jogo contra o Fluminense. Na cabeça do Zé Ricardo, ele pode estar tentando recuperar o Gilberto. O Gilberto é bom jogador. Eu acho que ele poderia pensar também: Ale, time que tá ganhando, vou mexer? Falou: pô, eu estreiei no jogo, fora de casa, eu consegui vencer o jogo contra o Santos, eu vou mexer? É que tem essa coisa que o Edu falou. Fala aí, você que foi treinador. Vou tentar. Eu tô muito ruim do que eu tô falando aqui, não? Você tá maravilhoso. Viajei aqui, não? Você é um magnífico, um homem maravilhoso. O que o Edu falou, por exemplo, deu tudo certo na cabeça do Zé, né? Porque sai na frente, o Aguirre já com a corda no pescoço, a torcida xingando, o Santos pra cima, vou colocar o cara de velocidade e ir melhor do que o titular. Agora, e se o Santos faz um gol? E teve chance, né? Aquela bola do Mendonça que cruzou a área toda. Aquele foi no primeiro tempo. Depois não teve mas tô falando, se sai 1-0 pro... ali... Vira 1-0 pro Santos, aí o Bruno já não encontraria os espaços para fazer as jogadas. Sem dúvida. Que normalmente ele faz. Na verdade, ele na cabeça do Zé, no primeiro jogo, ele virou a quarta opção. Sim. Né? Três atacantes, ele foi o quarto banco. A quarta opção, porque ele não é nem centroavante, mas ele virou a quarta opção. Ele não ficou exatamente feliz. Para não dizer que ele ficou bem bravo também. Ele ficou um pouco. Então, assim, o Zé arriscou. E o risco valia a pena para ter o Gilberto jogando, não que o Gilberto a gente já viu ele jogar na vida, né? Porque no Cruzeiro a gente ainda não viu. Mas valia a pena arriscar pelo que o Gilberto está jogando hoje em dia? Eu acho que não. Eu acho que não valia. E outra coisa, né? Você tem que também dar uma olhadinha, não que vai ser 100% do adversário, mas tem que dar uma olhadinha contra quem vai jogar. E contra quem vai jogar, o cara vai ter que correr pra caramba, pra frente e pra trás, que é o Fluminense. Vai. Eu tive a oportunidade, né? E a honra de trabalhar no jogo Cruzeiro 0, Fluminense 2. E o Fluminense, quando os caras, principalmente como mandante, né? Como Fluminense como visitante, também vou te falar. Como mandante, aliás, é o time que não perdeu pra ninguém até agora. Alguém precisa avisar o Fernando Diniz que a Copa não vai ser no Brasil. Porque se ele vai ser o treinador da Copa, vai ser fora de casa. Só pra avisar. Mas esse jogo foi um jogo que o Fluminense quis jogar fora de casa e jogou muito bem. Muito bem. E aí o atacante, ele tem que marcar e tem que tentar explorar os espaços. E aí esse cara, pra mim, é o Bruno Rodrigues. Deixa eu explorar esse assunto que você falou dele aqui. O Fernando Diniz vai ser o técnico da seleção na Copa, ou Panzi? A Nath que sabe essa. Não, eu acho que não. Que sabe. Então deixa a Nath responder primeiro. Eu acho que não. Eu não sei de nada, a informação eu não tenho, mas o meu palpitômetro é que não será. Pra mim não vai ser, não. Eu acho que ele foi o tampão mesmo, e tá sendo o tampão. Não acredito nele não, viu, Ale? Mas você acredita no Ancelotti? Sim. Mais ou menos, acredito. Eu não sei, o homem não dá um frio, Mas eu acho que é por causa... Esse Como é a diz cara um amigo dele. meu, rapaz, isso é outro Frio tipo de gente. Isso é a cara do Ancelotti. Eu acho que há um acerto, assim. ele vai cumprir contrato lá e depois vem pra cá, independentemente do trabalho que o Diniz estiver fazendo. E eu acho que a conversa com o Diniz foi no sentido de ele assumir um próximo ciclo, depois do Ancelotti. Tá tudo certo, ótimo. Acho que ganha o futebol brasileiro. Agora, o Diniz entra pressionado, né? Porque o Fluminense perdeu um clássico pro Vasco numa semana que o Diniz não ficou no Fluminense. Né?
Ele ficou trabalhando na seleção Ele brasileira. estava com a seleção na data FIFA, quando volta... Inclusive, essa é uma das críticas assim que a gente pode fazer a essa divisão de tarefas do Diniz, e que eu vi muito pouca gente repercutindo, inclusive, é que os times brasileiros, eles lutam, né, para ter a data FIFA, a semana livre para trabalhar, e o Fluminense vai ter que trabalhar toda a data FIFA sem o seu treinador. Mas a verdade é que data FIFA, quase time brasileiro nenhum evolui, né? Mas em tese deveria evoluir, né? E raramente Mais time tempo para evolui. treinar, né? Mas em tese deveria melhorar, né? Se você treinar sem o seu comandante, o principal, por mais que o auxiliar fale a língua da pessoa... Não vem pra auxiliar pra mim. Não, Diferente, Não vem pra auxiliar pra mim, não, hein? Eu nem escuto o que o auxiliar tá falando. Mas E não é? O Cruzeiro foi fundamental a data FIFA. Fundamental. Porque teve a troca de treinador, mas a gente raramente vê um time, nossa, aproveitou o DG, olha como é que esse time mudou, raramente isso acontece. Agora eu vou fazer uma pergunta pro Alê e pra Nath. Por que não o Arthur Gomes deixar o time titular? O que o Arthur Gomes tem feito tão diferente de Wesley e Bruno Rodrigues desde que ele chegou naquele jogo que ele meteu 2 gols? De lá pra cá ele não tem assistência, ele não tem gol, assim como o Wesley não tem, assim como o Bruno Rodrigues já tem gol. Porque vocês estão me entendendo? Sempre o nome do Wesley aparece, o nome do Gilberto aparece, o nome do Bruno Rodrigues aparece. O do Arthur Gomes nunca... Não que eu queira tirar, eu só tô jogando essa. Por que o nome do Arthur nunca aparece? Pra mim, o Bruno tá à frente do Arthur, na minha preferência, mas o Arthur tá à frente do Wesley. Então, pra mim... E olha que o Wesley melhorou muito. Então, quem que você mudaria de posição? Porque a do Bruno é na esquerda. A do Arthur também. Eu deixaria o Bruno na esquerda. O meu melhor jogador no lugar que ele se sente mais confortável. Mas por que o Arthur e o Bruno estão à frente do Wesley? Porque o Wesley tá fora da dele também. O Wesley não joga na esquerda que é a dele. Mas o Wesley... Você acha que o Wesley jogando no máximo ele joga mais que o Bruno? Não, o Bruno eu falei, o Bruno pra mim é o melhor atacante do Da última Cruzeiro. vez que jogou em casa, foi contra o Corinthians? Foi. Contra o Corinthians. Não, contra o Corinthians jogou o Papagaio. A última vez jogou em casa com os 3. O Arthur que ficava mais querendo ficar mais de centroavante. Não, contra o Corinthians, o Arthur começou mais centralizado. É porque o Arthur... É porque jogaram os 4 contra o Corinthians. Isso. Jogou o Wesley, Vital. Bruno, Papagaio. Era como se fosse um losango, Não, Vital não. né? Papagaio, Wesley, Bruno e Arthur. E vai ter o Matheus ainda, né? Que esse, teoricamente, esse tem que aí, jogar. E o Zé gosta muito dele. Eu acho que a questão... Eu tenho a impressão, assim, contra o Fluminense, especificamente pela característica do jogo e do adversário, eu não entraria com o Gilberto. Eu iria com um ataque mais leve, mais rápido e com os jogadores que têm mais poder de recomposição. O Wesley volta muito, o Bruno Rodrigues volta muito e o Arthur Gomes, se precisar que ele faça, eu acho que ele aguenta fazer. Porque é o time do Fluminense que tem muita qualidade com a bola nos pés, que joga com a bola nos pés, que vai dar menos posse ao Cruzeiro. Então, o Cruzeiro vai jogar numa bola mais direta, numa bola mais vertical, uma jogada mais de profundidade. Assim como o Bruno recebe aquela bola do Nicão para fazer o gol dele no último jogo contra o Santos. Então, a minha preferência, em especial por essas 3 peças, para esse jogo é muito pensando na característica do adversário. Dito isso, eu imagino que lá na Toca da Raposa, quando vai testar alguém fora de posição, ainda é o Bruno Rodrigues que vai melhor. E eu acho que é por isso que talvez ele seja sacrificado. Ou é o que vai, né? Ou é o que vai. Porque eu tenho aqui na minha cabeça, já falei isso aqui em outras oportunidades, por que não centralizar o Arthur Gomes? Por que não fazer o teste com ele fora? Porque assim, o Bruno já jogou fora de posição, o Wesley joga fora de posição desde que chegou. Por que não fazer a opção por centralizar o Arthur Gomes e ver o que acontece? Até porque, no jogo contra o Atlético Paranaense, que ele faz os 2 gols, ele faz 2 gols dentro da área. Ele aparece o primeiro bem no miolo da área e o segundo ele aparece no segundo pau. Então, em tese, ele estava numa posição de centroavante ali para marcar. Por que não centralizar ele e manter o Bruno na esquerda? Mas eu fico com a impressão que, como o escolhido é sempre o Bruno Rodrigues, ou é porque ele é, de fato, o melhor de grupo, fala, não, deixa eu, vai eu. Ou então porque realmente os outros, fora de posição, é um fracasso. E aí o único que consegue desempenhar é o Bruno Rodrigues, e aí o treinador olha para ele e fala, meu filho, vai ter que ser você. Porque tá vendo, olha lá, o fulaninho eu testo, mas não dá certo, então tem que ser você. E, inclusive, o Zé Ricardo, ele manda, né, Ale, um recado pro Bruno Rodrigues na coletiva. Ele fala, não feche seus olhos para a possibilidade de fazer uma função diferente.
Ele fala, eu conversei com o Bruno, ele me falou que prefere jogar pela beirada, mas não fecha seus olhos para você jogar de uma forma diferente. Talvez seja o próprio Zé falando, eu preciso de você, cara, eu preciso que você jogue fora de posição. O sinal eletrônico está marcando 7 horas com mais 30 minutos. Obrigado a você que está no YouTube acompanhando a prorrogação